Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro. Nós estamos na 33ª semana do tempo comum, nos preparando para celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, no próximo domingo. Muito obrigado por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia na Rádio Maria ou por meio dos podcasts. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. É a cura do cego de Jericó. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus está na sua longa subida para Jerusalém. Esta subida começou em 9h51. Aqui começa o longo percurso da subida de Jesus a Jerusalém e só termina em Lucas 19, versículo 27. Jericó praticamente é a última etapa, é a última cidade antes de Jerusalém. E em Jericó encontramos duas cenas maravilhosas do Evangelho de Lucas. A cura do cego, que é a narrativa do Evangelho de hoje, na entrada da cidade de Jericó, e depois o encontro de Jesus com Zaqueu. Depois de Jericó, Jesus sobe na direção de Jerusalém e passa por Betfagé e Betânia para chegar a Jerusalém. Quem é este cego? Este cego, na verdade, é o discípulo modelo, o discípulo paradigmático. É todo e qualquer discípulo, toda e qualquer discípula de Jesus. Isto é, o cego é o discípulo que não compreende, é o discípulo que não é capaz de apreender o caminho da cruz e subir com Jesus para Jerusalém. O cego de Jericó simboliza todo e qualquer batizado, toda pessoa cristã que vive esta experiência como que de cegueira. É o discípulo, sou eu, é você, somos nós. E esse cego está em Jericó, a cidade das palmeiras. Esta pessoa, este cego modelo paradigmático, é todo e qualquer discípulo que não somente não consegue conhecer, perceber Jesus, porque está cego, mas também há pessoas que o impedem de realizar o encontro com Cristo. Há pessoas que o afastam de Cristo, ou pelo menos tentam afastá-lo. Jericó, como disse, significa cidade das palmeiras. Está no vale
na depressão do Jordão. Geralmente quem vinha da Galileia, que está no norte, descia até o vale do Rio Jordão, caminhava pelo vale do Rio Jordão até Jericó e em Jericó fazia a subida para Jerusalém. Jericó está na depressão do Jordão, lá embaixo, na fossa. Por isso, para Jerusalém é preciso subir. Esta subida não é somente uma subida física, é uma subida psíquica, espiritual, é uma subida teologal. Parece muito com a subida de Abraão, quando ia com o seu filho Isaque, em Gênesis capítulo 22. É uma subida psíquica, emocional e espiritual. Assim o discípulo, que agora está ainda cego, será curado por Jesus e com Jesus subirá para Jerusalém. Mas demos uma olhadinha neste cego que se encontra com Jesus. O homem é cego, mendigo e está sentado à beira do caminho. Cego, mendigo e à beira do caminho. Só que ele já enxergou antes, ele pede a Jesus que possa ver de novo. Significa que ele já enxergou, ele já teve acesso à fé. O texto de hoje é um texto tipicamente da mistagogia batismal. Aquele homem que agora está cego, ele foi iniciado, ele foi iluminado na fé, mas depois perdeu a fé e se afastou ou foi excluído da convivência comunitária. É por isso que ele está à beira do caminho. Como Jesus está no caminho e a caminho de Jerusalém, a imagem do cego, à margem do caminho, tem uma força plástica impressionante. Quem abandona a iluminação da fé, quem fica cego, na verdade fica cego porque não consegue perceber a presença de Jesus Cristo. E renega a fé que outrora havia abraçado. Parece ser esta a situação deste homem cego. Ele fez todo o processo mistagógico em vista do batismo. Ele enxergava, isto é, ele tinha a luz de Deus, foi iluminado, foi iniciado no mistério, mas perdeu a fé e ou afastou-se ou foi afastado da comunidade. O homem cego é a imagem de todo e qualquer discípulo que renega a fé e por isso está à margem, à beira do caminho. Ele está à margem de uma sociedade e da estrutura político-religiosa que o exclui. Em Jesus, ele encontra sua única e última esperança. Ele não pode deixar Jesus passar adiante, porque Jesus está indo para Jerusalém, está indo para a cruz. Se ele perder esta oportunidade da graça, nunca mais ele encontrará Jesus. Ele reconhece Jesus como Messias. Isso contrasta com a verdadeira cegueira dos discípulos que afastam o homem cego de Jesus. Na verdade, por paradoxal e irônico que seja, o cego, na verdade, enxerga. Isto é, o cego percebe que é Jesus que está passando e ele é o Salvador. Os outros discípulos, os outros apóstolos, que aparentemente veem, na verdade, eles estão cegos. É bem verdade que o modo como o cego se dirige a Jesus revela uma expectativa messiânica imperfeita. Mas há uma espécie de crescendo no texto. Primeiro, o cego chama Jesus de filho de Davi. Era esse o modo como muitos em Israel esperavam o Messias, um Messias que viria restaurar a dinastia davídica, um Messias que cuidaria dos problemas concretos e cotidianos da população.
Contudo, o homem cego grita pedindo piedade, mesmo diante dos discípulos que teimam em tentar afastá-lo. O homem cego grita mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, suplica, porque ele sabe que em Jesus está a sua única possibilidade de salvação. Depois, por último, o cego chama Jesus de Senhor. E no final dessa cura, ele dá graças a Deus e glorifica o Senhor nosso Deus. Por aqui vocês percebem todo o itinerário feito pelo homem cego. Não somente, o cego também ajuda outras pessoas a também elas reconhecerem o poder de Deus. O cego, que no começo estava à beira do caminho, termina o texto, termina a cena, seguindo Jesus pelo caminho. E nós sabemos que a palavra o caminho, no livro dos Atos dos Apóstolos ou no Evangelho de Lucas, o caminho significa o cristianismo, o seguimento de Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus. Obviamente, a cura deste cego, aqui está presente todo o processo catecumenal que deságua no batismo. É também um texto que inspira bastante, nos inspira no processo missionário e pastoral nas nossas comunidades. O cego um dia já enxergou, mas ele quer enxergar de novo. Há tantas pessoas que desejam enxergar de novo, desejam reencontrar o encanto da fé, desejam reencontrar a presença amorosa de Jesus que passa e que cura a nossa cegueira. Vamos sair da baixeza de Jericó e subir para as alturas de Jerusalém. Esta subida é física, mas é psicoemocional e espiritual. Vamos subir com o Filho de Deus para o Monte Moriá, para a cruz, para o Calvário, para a realização do grande mistério da nossa fé. Como disse, por um lado, o cego tem uma expectativa messiânica ainda imperfeita, mas gradativamente ele vai percebendo em profundidade qual é a identidade de Jesus. Os discípulos querem afastá-lo de Cristo. Ele insiste, persiste e grita cada vez mais. É muito bonito a perseverança dele. Ao mesmo tempo, eu dizia, esse texto está profundamente marcado pela mistagogia batismal. O cego já viu, ficou cego e agora ele quer enxergar de novo. Esta é a situação de tantas pessoas no seio de nossas comunidades. Pessoas que foram iniciadas, foram iluminadas, mas perderam a fé e se afastaram das comunidades eclesiais. Ou foram excluídas. Muitas foram excluídas da convivência comunitária e por isso estão sentadas, mendigando à beira do caminho. Chega de mendicância. Jesus nos toma pela mão e nos faz entrar no caminho para com ele seguirmos a Jerusalém. Olhemos para as nossas comunidades eclesiais, para as nossas paróquias e vamos nos perguntar quantas pessoas estão à margem, marginalizadas, feridas, à beira do caminho e precisam de nossa palavra, de nossa mão estendida e de pessoas que possam evangelizá-las. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.